Olá pessoal, mais uma vez aqui estou para gravar a nossa segunda aula do curso de Educação Emocional. Tivemos a primeira aula que foi sobre o que é a doença emocional e seus sintomas, e hoje nossa aula é sobre a origem dos problemas emocionais. Na aula de hoje eu vou fazer uma recapitulação rápida a respeito de alguns aspectos da primeira aula. Depois eu falarei sobre alguns aspectos muito interessantes, incluindo os 3 As. Depois eu falarei sobre a origem dos problemas emocionais, quanto a possibilidades de alguns eventos, de algumas situações, sejam as responsáveis pelas dificuldades que as pessoas têm hoje. A princípio é importante saber que ninguém é culpado ou culpada por aquilo que nós temos hoje em termos de problemas emocionais. Nossos pais ou as figuras significativas com quem nos relacionamos deram para nós o que eles tinham, o que eles puderam, porque também eles tiveram uma história muitas vezes de carência. E também, como todo ser humano, ninguém foi para uma escola aprender o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser marido e o que é ser esposa. A partir do momento em que você tem consciência das suas dificuldades emocionais, cabe a você se livrar deles, tentar se livrar deles através de um programa de educação emocional, através de psicoterapia ou através de outros instrumentos onde você consiga lidar com seus conflitos e tenha uma vida plena e cheia de realizações. Ficar culpando ou terceirizando responsabilidades não vai mudar absolutamente nada. Então tenha isso em mente. Quando você estiver sabendo dos motivos ou das razões pelas quais nós hoje temos problemas emocionais, lembre-se que os possíveis causadores desses sintomas emocionais ou desses problemas emocionais tiveram também uma história de carência, de perdas, e também eles não aprenderam como lidar com uma criança desde cedo. Nossos pais apenas nos deram o que era o suficiente: comida, roupa, alimentação, já falei, comida, alimentação, cuidado e educação. Era o que eles podiam nos oferecer. Portanto, não vamos responsabilizá-los ou tampouco culpá-los por qualquer intercorrência emocional que porventura venhamos a ter. Uma coisa que é muito importante em relação à doença emocional, agora já entrando na recapitulação, é que a doença emocional ela é causada por uma série de motivos não identificados, chamados conflitos, e que estão fora do controle da pessoa. Ou seja, enquanto doença, que é uma incapacidade involuntária, se manifesta em forma de sintomas, é importante entender que eu não tenho controle sobre esses sintomas e tampouco sou responsável pela criação deles. Sou responsável pela libertação deles. Um outro aspecto é que todos os sintomas da doença emocional que se manifestam em forma de comportamento têm a função de obscurecer, têm a função de sobrevivência, ou seja, eu sobrevivo diante dos meus conflitos agindo desta ou daquela forma. Eu me torno muito amável. Uma pessoa com amabilidade excessiva, ela lida com o potencial agressivo que ela tem dentro dela e muitas vezes ela não sabe da origem desse potencial agressivo, é um conflito que ela tem. Então, para não manifestar essa agressividade que é muito grande dentro dela, ela se torna muito amável. A pessoa que não sabe dizer não, por exemplo, esconde o desejo de aprovação, de aceitação e o medo do que as pessoas vão pensar dela, dizendo sim. Cada comportamento sintomático, ele exerce uma função, ele tem uma finalidade, ele expressa uma necessidade. Todas as vezes que você manifestar um comportamento sintomático que afeta principalmente as relações interpessoais, lembre-se que este sintoma é a expressão
de uma necessidade. Um outro aspecto interessante é que a angústia é o principal sintoma da doença emocional e ela se manifesta em forma de emoções que afetam os nossos comportamentos. Eu listei vários desses sintomas nesta primeira aula. Dê uma olhadinha lá e verifique que todos esses sintomas que foram listados na primeira aula, ele é uma reação de angústia, ou seja, ele é acompanhado de muita apreensão, às vezes ansiedade e depressão, ok? E agora entrando numa outra área, ou no outro tópico, eu quero falar dos 3 As. Os 3 As que eu considero parte da estrutura básica para a construção de um ser humano saudável, de um ser humano confiante. O primeiro A, que eu chamo de 3 As inicialmente, o primeiro A é que todo ser humano tem necessidade de aceitação. Aceitação significa eu tomar consciência de. Eu preciso que alguém me torne consciência da minha presença, torne consciência da minha presença. Eu preciso ser notado. O contrário disso é eu me sentir rejeitado, abandonado, invisível para as pessoas. Eu também preciso de aprovação. A criança precisa de aprovação. Eu preciso de aprovação. O que significa aprovação? O reconhecimento de capacidades e competências que cada um de nós tem, em especial uma criança. Quando ela chega da escola, apresenta para você um trabalho, ainda que aos olhos humanos esse trabalho esteja muito feio, não custa dizer, olha, que bonitinho, que lindo, ou então você pode melhorar aqui e ali, mas nunca desfazer de uma ação de uma criança, principalmente quando ela vem mostrar para você. Só a guisa de exemplo, aqui em casa eu tenho os quadros das minhas filhas, que elas fizeram quando elas estudavam a pré-escola na Escola Americana e Colégio Mackenzie em São Paulo. Elas tinham mais ou menos 3 anos. Eu tenho todos eles devidamente enquadrados e é uma forma de aprovação. É uma forma de eu reconhecer o quanto os trabalhos das minhas filhas são importantes para mim. E a aprovação ela vem através de um elogio verdadeiro, elogio enquanto reconhecimento de algo que alguém fez e que foi importante e que foi bem feito. E o contrário disso é a crítica. O elogio é um convite, é uma realimentação da ação. A crítica é uma paralisação da ação. Por isso que eu digo que eu não gosto de ser criticado, mas eu quero que alguém fale comigo a verdade em amor, atacando o problema e não minha pessoa. O outro A é o amor. O amor é uma atividade no grego. Então, o amor neste contexto é o atendimento de necessidades legítimas de uma criança. Sempre que a criança demanda alguma necessidade, como por exemplo, enquanto criança, colo, deitar um pouco com a mamãe, querer ficar um pouquinho com o papai, é neste momento que a gente demonstra o nosso amor, atendimentos a necessidades legítimas. O cuidado é uma expressão de amor, é um atendimento legítimo. Todos nós precisamos sentir que alguém cuida da gente. Aí a gente entra num outro A, que é a anexação. Falamos 3 primeiros, este outro A é diferente dos 3, mas tão importante quanto da anexação. Eu preciso ter alguém que me acolha, que me socorra no momento em que eu preciso, assim como uma galinha faz. Quando o gavião vem tentar pegar os seus pintinhos, eles correm para a galinha e ela os protege com suas asas. Isso é anexação. Alguém que possa me proteger. Eu também preciso de conexão. A conexão é o vínculo afetivo que eu travo com alguém e que vai criar um sentimento de pertencimento. Quando eu tenho uma conexão afetiva com alguém e essa conexão é forte, eu sinto que esta pessoa me pertence e que eu pertenço a essa pessoa. Essa sensação de pertencimento está vinculado a alguém de tal forma que
cada vez mais que eu estou com esta pessoa, eu me aproximo dela. Ao contrário, quando não há sensação de pertencimento, eu me afasto. Existem, por exemplo, muitos homens e mulheres que na idade adulta não conseguem expressar carinho para os seus pais, para sua mãe, para o seu pai em particular. Tem dificuldade de demonstrar afeto. Eu chamo que essa é uma relação protocolar, onde não há conexão afetiva. Existe apenas a conexão fraterna. E alguém disse que esse comportamento de não demonstração de afeto na idade adulta a um dos pais é porque esse pai esteve tão afastado, tão longe desta criança, talvez ocupado em trabalhar demasiadamente, que não percebeu a importância da presença dele na vida da criança ou da mãe na vida da criança. Então o adulto diz assim: quando eu precisei de você, você estava longe de mim. Então agora você quer meu afeto, eu não dou para você. A explicação que se tem, uma das explicações é essa. Quando você não tem, você tem dificuldade de abraçar seu pai e sua mãe, é porque de alguma forma você está dizendo: agora que você quer o meu abraço, o meu afeto eu não te dou, porque quando eu precisei você não me deu. Logicamente que isso é teoria, mas que tem filho ou filha que não consegue demonstrar afeto para o pai ou para a mãe, isso também é um fato. Então nós precisamos de aceitação, que alguém tome consciência da minha presença, no caso meus pais, de aprovação, o reconhecimento das minhas competências e habilidades. Eu preciso de amor, o atendimento e necessidades legítimas. Eu preciso de conexão, criar vínculo afetivo, em especial com as figuras que me são significativas, principalmente o pai e mãe. Eu preciso de anexação, ter alguém que no momento em que eu preciso, eu posso contar com esse alguém. E isso tudo vai gerar a sensação de pertencimento, de vínculo, de estar ligado a alguém que realmente se importa comigo, de alguém que realmente tem cuidado de mim, alguém que realmente tem conexão afetiva comigo. Agora vamos falar rapidamente sobre um aspecto que é muito interessante, que é que as primeiras sensações de uma criança estão destinadas a permanecer como a força mais poderosa do seu drama de vida. As primeiras sensações, elas vêm pela aceitação, pela aprovação, pelo amor, pela conexão, pela anexação e pela sensação de pertencimento. Deve vir dessas fontes. Caso contrário, as sensações serão desagradáveis se não houve a presença, se não houveram a presença, desculpe-me, se não houve a presença desses elementos tão importantes para a saúde emocional. É por isso que na idade adulta nós temos aquele sentimento de vazio, uma sensação de abandono, uma sensação de não pertencimento, uma sensação de que ninguém se importa conosco e que nós estamos sozinhos no mundo potencialmente hostil. Vejamos agora alguns fatores geradores de problemas emocionais. Um deles é o abuso ativo. O abuso ativo está relacionado com abusos físicos, bater, espancar. Eu sofri muito desse abuso. Eu fui muito espancado na minha adolescência. Eu fui muito espancado até a idade de 18 anos. E algumas vezes eu tinha que pegar o objeto da minha tortura, como um cinto, a palmatória. E o pior disso tudo era o estrago emocional que cada espancamento gerava em mim, porque eu não tinha anexação. Eu não tinha alguém que dissesse: eu estou aqui para te proteger. Eu estou aqui para não deixar ninguém bater em você. E eu cresci com a sensação de que ninguém cuidava de mim, de que ninguém se importava comigo.
e de que ninguém realmente me percebia. Esse tipo de fenômeno, o de motivo gerador de problemas emocionais, gerou danos e mais danos aqui na minha cabeça e que me afetou durante muitos anos da minha vida. Mas hoje eu estou liberto. Um outro abuso é o abuso passivo. O abuso passivo é quando o pai, em virtude de trabalho, em virtude de não parar em casa, eu digo os pais, gera a sensação de que a criança não é visível para eles. O pai ou a mãe não estando presente, não é criado na criança aquilo que eu já falei, a anexação e a conexão afetiva, porque muitas das crianças são entregues a babás, a creches e não tem um contato real com seus pais. No final de semana, seus pais querem descansar e quando elas requerem um pouco mais da atenção dos pais e estes estão cansados, não podem dar este alimento tão importante para a saúde emocional. Por isso que muitas vezes as crianças encontram pais e mães substitutos nos avós. Os avós, eles exercem um papel muito grande de substituição dos pais e muitas vezes são com os pais, com os avós que as crianças criam conexão e anexação. Tanto é que não são poucas as crianças que são criadas pelos avós e não pelos pais. Não é comum as pessoas dizerem assim, não, meu pai e minha mãe foi minha avó, porque foram eles que foi ela que me criou, foram eles que me criaram. Este abuso passivo, onde a criança não se percebe na figura dos pais. Um outro problema muito sério é o incesto emocional. O incesto emocional não tem nada a ver com relação sexual. Tem a ver com um vínculo que um pai estabelece com um dos filhos na ausência da afetiva da mãe. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu sou casado e eu tenho sérios conflitos com a minha mulher e nós vivemos separados dentro de casa. Como eu gostaria de receber e dar afeto para ela e não tenho, eu transfiro tudo isso para uma das minhas filhas. Então, a minha filha passa a ser a minha esposa, metaforicamente falando, e para ela eu dirijo todo o meu afeto, todo o meu cuidado. E algumas expressões como, esta é a filhinha do papai, essa é a princesinha do papai, é uma característica do incesto emocional. O mesmo ocorre com a mãe, que transfere para o filho todo o afeto que ela gostaria de dar ou receber do marido com quem ela tem problema, ou que faleceu, ou que se separou, enfim, agora não tendo meu marido, agora o meu marido substituto é meu filho. Este é o filhinho da mamãe, este é o meu garoto. Muitos filhos que nunca casaram, que nunca saíram de casa, é porque casaram com seus pais, através do incesto emocional. Muitos solteirões, na verdade, vivem o incesto emocional. Tem alguns que dizem que não conseguem ficar longe da mamãe, eu não consigo ficar longe do papai. E a mãe que diz, meu filho é tudo para mim. O pai que diz, a minha filha é tudo para mim. São eles que escolhem o namorado, são eles que escolhem o que a filha tem que fazer, enfim. Isso é o incesto emocional. E isso é muito comum. Inclusive, um tipo de incesto emocional é a superproteção. Quando você anula a capacidade de um filho e de uma filha, não permitindo que ele se desenvolva ou ande com a sua própria perna. Você faz tudo por ele e para ele. Mais tarde, este filho, que não consegue nem sair sozinho, porque tem que ter a companhia de papai e mamãe, mais tarde ele vai ter sérios problemas no emprego,
vai ter sérios problemas nos relacionamentos interpessoais, vai ter sérios problemas de autoestima, vai ser um indivíduo que na idade adulta, se não tiver consciência da sua problemática e se ele não trabalhar essa problemática, ele vai querer que patrão, que namorada, que marido, que esposa, seja uma extensão do pai e da mãe que ele teve, ou seja, ele quer ser cuidado como aquela criancinha que ele foi ou aquele adolescente que ele foi, que papai e mamãe traziam numa redoma. Isso é um tipo de incesto emocional também, onde há a anulação completa de um jovem, de uma criança, de um adolescente, até de um adulto. Há uma anulação completa das capacidades deles, porque pai e mãe se transformam em perna, em mão, em boca, em ouvido dele. Eu lembro que certa vez eu estava no aniversário e o garçom chegou para oferecer um salgadinho para um grupo de pessoas. Eu verifiquei que ele chegou perto de um adolescente e na hora que ele ia pegar, a mãe disse assim: não, ele não gosta disso. O adolescente ia pegar para comer, mas a mãe disse: não, ele não gosta disso. Olhou para ele, ele baixou a cabeça e ficou a ver navios, porque quem decidiu por ele foi a mãe. Isso é um tipo de incesto emocional velado, chamado superproteção, onde toda a vida da criança, do adolescente ou do adulto é vivida pelo pai e não por ele. Isso é sério, no sentido de gerar uma série de danos para o ser humano. Um outro sintoma, um outro motivo é o negócio inacabado. Quando o pai quer que o filho seja aquilo que ele não conseguiu ser. O pai sempre desejou ser advogado, mas não conseguiu ser e obriga o filho a ser advogado. É a história inacabada. É aquele filho que tem que casar com um determinado tipo de homem, de mulher, porque é o melhor para o meu filho. É assim que meu pai fez comigo, é assim que eu quero que seja com você. A minha história, que foi interrompida porque eu não consegui fazer o que eu queria, eu quero que meu filho continue. É que nem o jovem que o pai foi técnico de futebol, o pai passou por uma série de dificuldades, não conseguiu o auge da carreira, aí o filho decide se tornar técnico porque quer resgatar a história do pai. Ao invés dele pensar nele, ele quer resgatar a história do pai. Isso é negócio inacabado. E este é um problema sério, porque dessa forma o indivíduo não vive para si, vive para continuar a história do pai. Outra coisa um outro aspecto que gera problemas emocionais são mensagens existenciais negativas. Essas mensagens existenciais, elas são bem sutis e traiçoeiras. São as mensagens que a criança capta de seus pais a respeito de si mesma e do mundo à sua volta, tanto as ditas abertamente quanto as veladas. Criança é como um radar, ela está dentro de casa captando tudo que ela ouve, tudo que ela vê. Quem sou eu? Ela pergunta. Posso confiar em alguém? Qual é a origem da vida? Quem é Deus? Que valor eu tenho? Estas mensagens, explícitas ou não, vão formar a visão do mundo da criança. Ou seja, os pais não definem quem ela é, os pais não demonstram que ela pode contar com alguém, os pais também não dizem, não trabalham com a criança, com a origem da vida, quem é Deus, não dizem para a criança o valor que ela tem, e estas mensagens não ditas vão permear a vida da criança. É interessante que eu vivi essa experiência das mensagens existenciais. Eu nunca sabia que eu tinha valor, não sabia que eu tinha valor. Eu não sabia o que era confiar em alguém. Era tão interessante que quando eu tinha meus 13 anos, eu estudava numa escola particular, porque eu fiz um concurso e ganhei a bolsa. E todos os anos eu tirava, eu era o aluno que tirava o primeiro lugar como o melhor aluno. E todos os anos, da
segunda série, a quinta série do antigo primário, eu ganhava sempre uma lembrancinha, um presente por ter sido o melhor aluno. Mas para mim, ser o primeiro aluno não tinha significado nenhum. Porque não adianta você ser vitorioso, ser uma plateia. Eu não tinha com que dividir a minha vitória. Era uma coisa comum para mim e eu cresci achando que tudo aquilo que eu recebia da vida das pessoas era comum, não tinha valor, porque nunca ninguém me disse que aquilo era resultado de um trabalho meu ou porque eu era importante. Eu não sabia que eu era importante. Hoje eu sei. Hoje eu sei o quanto eu sou importante. Hoje eu sei o quanto eu sou especial. Hoje eu sei o quanto eu sou inteligente. Hoje. Mas eu sofri demasiadamente, para vocês terem uma ideia. Eu não sabia que eu tinha capacidade. Quando eu escrevi um primeiro texto, um texto que eu escrevi a primeira vez que eu li, eu olhei para aquele texto e disse assim, nossa, eu que escrevi isso? Eu que escrevi esse texto? Eu dizia, fui eu. Vocês terem uma outra ideia, eu comecei a escrever crônicas, mas eu não assinava porque eu não queria que as pessoas soubessem que quem tinha escrito era eu. Eu tinha medo que as pessoas duvidassem que aquele texto era meu. Pense como essas mensagens existenciais negativas, que elas não são ditas, afetam a vida da gente. E como essas mensagens me afetaram. Porque eu nunca vi alguém ressaltar meu valor na minha adolescência, na minha juventude. Mas ao mesmo tempo, algumas pessoas ressaltavam que eu era inteligente, que eu era uma pessoa bondosa, generosa, mas entrava por aqui, saía por aqui, porque eu não me apropriava disso. Hoje eu me aproprio de todos os adjetivos positivos que alguém possa me oferir. A violência emocional é um outro motivo de gerar uma série de problemas emocionais. E essa violência emocional fere emocionalmente a criança, em especial. Gritar, esbravejar com a criança é violar sua noção de valor. Olha só, gritar, esbravejar com a criança ou qualquer ser humano é violar a sua noção de valor. O pai que chama o filho de estúpido, bobo, louco, cretino e assim por diante, está ferindo a criança com cada palavra. Se essas palavras nos ferem, imagine uma criança ouvindo do pai esses adjetivos pejorativos. A violência emocional toma também a forma de rigidez, perfeccionismo e controle. O perfeccionismo provoca uma profunda sensação de vergonha tóxica. Não importa o que você faça, nunca corresponde às expectativas. Todas as famílias que funcionam baseadas na vergonha tóxica usam o perfeccionismo, o controle e a culpa como instrumentos manipuladores, assim como a religião faz. Nada do que você diz, sente ou pensa está certo. Você não devia sentir o que sente. Suas ideias são malucas. Seus desejos são idiotas. Você está sempre errado. É sempre deficiente. Ou seja, você não é nada. Você não tem valor. Essa é a violência emocional. Quantos de nós ouvimos isso? Eu me lembro do dia em que eu decidi sair da casa onde eu fui criado, que o meu pai adotivo, no dia 26 de dezembro de 1970, eu tinha exatamente 20 anos. Ele olhou para mim e disse, você está indo embora? Eu digo, estou. Vá. Mas saiba que você jamais será alguém na vida. Você jamais será alguém na vida. E eu guardei isso na minha cabeça e acreditei nisso, porque ele era macumbeiro. Eu achava que ele ia fazer um trabalho e assim iria me prejudicar. Anos depois eu volto à casa onde eu fui criado, e à época eu já era professor de filosofia na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Eu ia lá para me vingar dele, no bom sentido. Quando ele perguntou para mim,
Aliás, eu fui lá para me vingar no bom sentido. Quando eu cheguei lá, ele não me reconheceu. Quando me reconheceu, eu entrei. Ele perguntou para mim, uma das perguntas que ele fez: o que é que você está fazendo? Eu digo: eu estou trabalhando. Onde? Em São Paulo. Você faz o quê? Eu sou professor de filosofia da Universidade de Mackenzie. Nessa época, ainda que por pouco tempo, eu ministrava aula de filosofia na Universidade de Mackenzie, acumulando o cargo de assistente de diretoria de terceiro grau e professor. E depois eu deixei o magistério para ficar só na parte administrativa por uma questão de determinação interna. Então, a violência emocional é um dos motivos, é uma das causas da origem dos problemas emocionais. Violência na escola também é outro motivo. O famoso bullying. O famoso bullying hoje em dia é um atraso na vida de muitas crianças, tanto a que pratica como a que recebe, porque anula por completo a vida emocional da criança e do adolescente também. E violência na igreja. Um pastor que chega e diz assim: você não pode ser suficientemente bom para ser aceito aos olhos de Deus, vai criar uma sensação de que eu não sou capaz de. E quantos sermões desse tipo a gente já ouviu ou ouve? Um outro problema gerador, aliás, um outro fator gerador de problemas emocionais é a humilhação cultural. Você é negro, você é branco, você tem o pênis menor, o outro tem um pênis grande, você tem a bunda grande, você não tem a bunda grande, você é alta, você é baixo, você é gorda, você é magra, a ditadura da beleza. Então, aí surge o famoso complexo de inferioridade que vem pela comparação. O homem que tem um órgão genital potencializado, esse é homem. Aquele que tem um órgão genital menor não se enquadra dentro do perfil que todos gostariam de enquadrar. Então, a humilhação cultural ela tem várias nuances e nós também somos vítimas dessa humilhação cultural. Você é do norte, você é do nordeste. Eu gosto de pensar na banda Calypso, que quando a banda Calypso veio para São Paulo e a gravadora disse: nós podemos gravar um CD com vocês, mas vocês têm que dizer que vocês não são do Pará. Ela disse: dessa forma eu não aceito. Voltou para o Pará, gravou lá no quintal da casa dela o primeiro CD, e a música que estourou foi exatamente a que falava do Pará, que é Cavalo Manco. Que fala exatamente do Pará. Ou seja, ela não negou suas raízes. Ela não se deixou levar pela humilhação cultural, porque também no Pará tem coisas muito boas, assim como no Nordeste tem coisas muitíssimo boas. Então, a humilhação cultural é um dos fatores geradores de problemas emocionais. Eu nunca me senti envergonhado de ser paraense e de ter nascido no povoado chamado Bacuriteua. E faço questão de dizer que eu sou de Bacuriteua, para não negar minhas raízes. Todo esse quadro, meus queridos, gera o que se chama de vergonha tóxica. Todos esses tipos de violência criam a vergonha tóxica, que é um sentimento de ser falho, diminuído e de nunca corresponder à expectativa. Essa vergonha é muito pior do que o sentimento de culpa. No caso da culpa, fizemos alguma coisa errada, mas podemos reparar o erro. É possível fazer alguma coisa a respeito. No caso da vergonha tóxica, há algo de errado com você e não pode fazer nada para corrigir. Você é inadequado e defeituoso. Esse sentimento de vergonha tóxica é o centro da criança ferida ou da criança que se queixa no corpo de adulto. Nós poderíamos falar muito mais sobre a origem dos problemas emocionais, mas nós vamos parar por aqui, encerrando dizendo que a pessoa é, em grande parte, o resultado das relações interpessoais que estabeleceu durante toda a sua vida. Nós somos produtos de relações, principalmente com figuras que foram extremamente significativas para nós.
Ninguém sai ileso de um encontro porque existe uma relação de causa e efeito. Quando duas pessoas se encontram, uma causa e efeito sobre a outra. E essa causa poderá ser para melhor, ou, aliás, esses efeitos podem ser para melhor ou para pior, construtivos ou destrutivos. Nossos pais deveriam propiciar para nós efeitos construtivos nesse encontro que nós tivemos com eles durante toda a nossa vida, mas não puderam, muitas vezes não puderam. Eu não posso culpar minha mãe de me ter me entregue para uma tia quando eu tinha 4 anos, depois para essa família que me criou até os 18 anos. Não posso, eu não posso. Agora eu posso agradecer a minha mãe, porque apesar de tudo eu estou aqui hoje, e é graças a ela também. Há um amontoado de vivências marcantes o suficiente para terem sido registradas ao longo da vida de uma pessoa. Quando crianças, aprendemos sobre nós mesmos e a vida por intermédio das reações dos adultos que nos cercaram. Alguém falou certa vez que podemos esquecer facilmente o que as pessoas fizeram conosco. Só jamais esqueceremos o que as pessoas nos fizeram sentir. Isso é muito sério. Quando nos tornamos adultos, tendemos a recriar o ambiente emocional da infância. Olha que interessante, a gente, na idade adulta, em determinados contextos, a gente se sente exatamente como uma criança carente, humilhada, menosprezada e deixada de lado. Quando alguém grita com você, por exemplo, quando alguém desaforo para você, você se sente um nada. Você se sente uma pessoa sem valor. Isso é horrível. Quando alguém te xinga, ela está te coisificando, está te transformando num nada. Tudo que acontece a uma pessoa é gravado no seu cérebro e no tecido nervoso. Inclui o que ela experimenta na infância, tudo o que incorporou dos seus pais, sua percepção dos acontecimentos e as distorções que levou para a memória. Essas gravações estão guardadas como videotapes e podem ser reproduzidas, os acontecimentos lembrados e mesmo experimentados. Em determinados instantes da vida, a gente experimenta esses acontecimentos que ficam tão introjetados na nossa cabeça. Eu me lembro que quando eu estava em São Paulo, eu frequentava uma igreja batista, e um dia eu estava no portão da igreja e um menino caiu de cima de um monte de tijolo. Aí a mãe gritou: "Desce daí! Tá vendo? Você acabou de cair. Quando seu pai chegar aqui, você vai conversar com ele." Quando ela falou, quando seu pai chegar, você vai conversar com ele, eu comecei a tremer, eu comecei a chorar. Eu estava experimentando exatamente o mesmo ambiente emocional da minha adolescência, porque essa frase, quando seu pai chegar, você vai conversar com ele, era uma constante na casa que eu fui criado, com uma pequena modificação. Eles diziam: quando fulano chegar, você vai conversar com ele. Se eu quebrasse um copo, se eu quebrasse uma louça, se eu deixasse, por exemplo, de capinar o jardim algum dia, que a pessoa chegava e dizia: você não limpou ainda? Quando o fulano chegar, você vai conversar com ele. E isso era sinônimo de que eu ia apanhar. Então, quando eu vi aquela cena, eu corri para perto do menino. Aliás, primeiro eu comecei a chorar, o pastor me chamou, disse: quem está vindo com você, Edivaldo? Eu digo: não sei o que houve. Eu vi aquela mãe falar que quando seu pai chegar, você vai conversar com ele. Eu comecei a chorar. Aí naquele momento eu tive um insight, eu lembrei que era exatamente essa frase que eu via lá na casa onde eu fui criado, que representava que eu ia apanhar. Depois que o pastor me deu água e me consolou, eu voltei para perto da criança, esperei o pai dela chegar, e quando o pai dela chegou, eu disse: por favor, não bata nela. Ela só caiu, ela não se machucou, não bata nela. Em outras palavras, eu estava dizendo, a minha criança dizia: por favor, não me bata, não me bata. Aquela criança naquele momento era eu. Eu estava exatamente lembrando do acontecimento, ao mesmo tempo experimentando aquela sensação que eu vivia lá atrás, um medo apavorante, na expectativa do meu pai adotivo chegar, porque eu sabia que eu ia apanhar. Meus queridos,
independentemente dos abusos que você sofreu, independentemente das sensações que você até hoje carrega com você. É hora de você parar e tomar consciência de que, apesar de tudo, você está hoje vivo. Você conseguiu sobreviver aos troncos e barrancos, mas você está hoje aqui como eu estou. Hoje, eu não reclamo de tudo que eu vivi. Não foi o sofrimento tanto. Aliás, foi muito sofrimento, sim. Mas o importante para mim não foi o que eu vivi. Foi o que eu fiz com o que eu vivi. Quando alguém falou, não importa onde você nasceu, importa em que você se tornou. Não importa o que eu vivi. Hoje eu posso dizer, não importa o que eu vivi. Importa sim no que eu me tornei. Eu me tornei Divaldo Pinheiro Negrão. Quando aquele homem falou que eu nunca seria alguém na minha vida, serviu como mola propulsora para eu dizer, eu vou ser sim. E quando eu voltei àquela casa, eu disse, sou professor de filosofia. Agora diga que eu não sou ninguém. Diga agora, você falou que eu não ia ser ninguém, mas diga agora que eu não sou. Depois eu fiz teologia, fiz filosofia, fiz pedagogia, fiz psicologia. Enfim, hoje eu estou aqui. Meu desejo é que você, depois de ter ouvido tudo que eu lhe falei, assistido essa aula, de um jeito bem espontâneo, porque eu não faço edição dos meus vídeos. Edição realmente como acontece. Porque eu quero ter a sensação de estar conversando com vocês. Eu quero que você também aprenda uma coisa. Que você pare de achar que você é vítima da sua história. E passe a ser o autor da sua história. E a cada dia faça como eu. Escreva uma nova página da sua vida com a sua própria caneta. Do seu jeito. Da sua forma. A vida colocou apenas uma vírgula. O resto agora é com você. Continue a escrever. Diz a Bíblia, esquecendo-nos do que para trás fica. Avançando para o alvo, para a suprema e soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe qual é a vocação? A soberana vocação em Cristo Jesus? É a felicidade plena. E a felicidade plena vem quando a gente aprende a transformar dificuldades em possibilidades. Quando a gente aprende a não terceirizar responsabilidades, apesar da responsabilidade que as pessoas significativas tiveram conosco. E começamos a seguir uma nova estrada, numa nova direção. Eu espero vocês agora na terceira aula, quando vamos falar sobre representação de papéis e tipos psicológicos, onde eu vou falar de 3 grupos, os condescendentes, os agressivos e os indiferentes. E eu não tenho dúvida que você vai se enquadrar num desses perfis. Então eu espero você no próximo vídeo. Até lá. Um abraço.